Olá, esse é o nosso episódio de número 8 do Territórios Sociais. Sejam todos muito bem-vindos. E o nosso convidado de hoje, nós temos aqui hoje o senhor Evandro, a senhora Valéria e o senhor Idair, que é fundador da ONG Sertão de Minas, que há mais de 20 anos tem sido um alento para milhares ou centenas de famílias, sobretudo no norte de Minas. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por dedicarem um pouquinho do tempo de vocês para nos contar essa história. E eu convido você que nos assiste a se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar e ativar o sininho da Boa Nova, para você ser sempre avisado quando tivermos novos conteúdos. E aí não esquece de fazer seu comentário, falar de outros projetos, falar de histórias que te inspiram. É sempre muito importante a participação de todos para a gente enriquecer esse nosso bate-papo e esse nosso canal. Bom, vamos direto ao ponto, porque essa pergunta ela é fundamental para a gente entender um pouco o espírito da ONG e as motivações que te levaram a criá-la. Tudo começou com uma tragédia na sua família, né, Idair, que foi a perda do seu filho. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa história, como que foi, obviamente, uma tristeza absoluta, e como você transformou essa tragédia, essa tristeza, em algo tão inspirador, em histórias tão bonitas. 29 de abril de 2001, era um domingo, 4 crianças brincavam no passeio, dentre as 4, 2 crianças eram minha menina Daniela dos Reis, na época de 6 anos, meu menino Heitor Rodrigues, na época com 5 anos, mais 2 amiguinhos deles. Aí um menor de idade, bêbado, desgovernou, subiu no passeio, passou literalmente em cima das crianças. A minha menina machucou muito, mas escapou, graças a Deus. E meu menino, ele ficou 26 dias internado no CTI do Hospital João 23, mas infelizmente não resistiu. E nesse mesmo acidente faleceu uma outra menininha também. Eu tinha uma vida normal, era motorista de ônibus, eu, minha esposa e meus 2 filhos. A partir desse dia, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu não sabia como reconstruir minha vida. Esse pai que perde filho em acidente de trânsito recebe o seguro DPVAT. O que fazer com o dinheiro da dor do meu filho? É um prêmio que se paga pela morte de um filho. E eu tinha escutado a vida inteira minha mãe falando que dinheiro precisa de ter uma procedência, dinheiro precisa de vir do suor. E aquele dinheiro não veio do meu suor. A procedência daquele dinheiro era a morte do meu filho. Então eu não via, eu estava construindo, eu fiquei pensando, se eu compro material, faço uma parede, eu vou ficar olhando para essa parede o resto da minha vida, saber que é o dinheiro da dor do meu filho. Eu compro um carro, eu vou olhar para esse carro e saber que é o dinheiro da dor do meu filho. Então o dinheiro foi ficando. Até que um dia, eu assisti no Jornal Nacional uma matéria falando sobre a fome e a seca no Nordeste brasileiro, no Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha. Aí mostra uma senhora que ela tinha 7 crianças. E essa senhora tinha anemia profunda. O que ela conseguia de comida dar para os filhos. Aí ainda passou batido, fiquei naquela tristeza, ainda passou batido. Só que na semana seguinte, essa mesma emissora mostrou que uma família de Belo Horizonte queria ajudar aquela senhora. Só que quando eles chegaram naquela cidade, a cidade era Pai Pedro, no norte de Minas. Quando eles chegaram naquela cidade, aquela senhora tinha falecido naquela semana. Aí eu fiquei louco, meu Deus, gente, aquelas crianças, como que tá? 7 crianças e tal. Aí do nada veio na minha cabeça, poderia pegar esse dinheiro do DPVAT, comprar alimento e levar para essa cidade. O povo vai ficar feliz, meu menino onde estiver vai ficar feliz, eu vou ficar feliz. Aí, na mesma hora eu liguei para o meu irmão, eu estava com meu irmão, ele trabalhava numa empresa transportadora de cargas, a Transnorte Cargas. Liguei para ele se o patrão dele emprestava um caminhão para a gente estar levando esses alimentos, que a cidade é muito longe. Então, uns 15 minutos ele já me retornou, o patrão falou que empresta um caminhão, empresta uma carreta, todo o grão comprado será transportado, não se preocupar. Eu disse, meu Deus, então você tem que levar esse caminhão cheio. Aí pesquisando, vi que aquele dinheiro que eu tinha não dava para encher esse caminhão. Aí eu trabalhava na empresa que ela tinha 500 funcionários. E nós recebíamos a carteira de ticket de alimentação com 26 unidades, no valor de 4,50 a unidade. Eu pensei, se cada colega me dá um ticket de alimentação, nós vamos encher esse caminhão. Eu conhecia todos os funcionários, mais de 15 anos que trabalhava lá. Aí eu fui
conversei com o gerente se eu poderia estar conversando com meus colegas, expliquei para ele. Quando contei para ele, ele falou assim, coisa maravilhosa, cara, você não só pode fazer isso, vou te indicar as pessoas para te ajudar, isso vai dar trabalho, coisa bacana demais. Aí eu conversei com todos os 500 funcionários, todos eles participaram, doavam um tique, 5, 10, uma cartela inteira. Aí as esposas dos motoristas, cobradores, mecânicos, começou a ficar sabendo, começou a mandar roupa, calçado, brinquedo para a garagem. O patrão liberou uma sala enorme para a gente estar guardando as coisas. As vizinhos da garagem ficou sabendo da movimentação, toda hora chegava sacola com alimento também, e começou a fazer essa corrente. Aí o patrão chamou a gente lá na matriz, foi coisa bacana que está acontecendo lá na unidade de Justinópolis. O que está acontecendo? Que coisa bonita. Aí eu contei para ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar um ônibus para vocês mesmos ir lá, e vocês vão casa por casa, evita passar para terceiro, para não ter desvio, essa coisa tão bonita. Assim fizemos. Em 2001 nós compramos 17 mil quilos de alimento. Fomos para Pai Pedro. O patrão emprestou um ônibus, abandonou o dia de 40 pessoas para ir. Chegando na cidade, tomamos um susto de ver ser humano vivendo naquelas condições. Casa de pau a pique, coberta com folha de buriti. Casa sem porta, sem janela. Criança com fome, criança doente. Criança dormindo junto com cobra cascavel dentro de casa. Ao ponto de nossos voluntários entravam nas casas e saíam chorando. Não suporto aquilo ali. Por um lado, muito triste. Por outro lado, feliz. Nós tínhamos muito alimento. Roupa, calçado e brinquedo. Eles ficavam perguntando por que vocês trouxeram isso? Por que vocês não conhecem a gente? Vocês vieram tão de longe e tudo. Nós não sabíamos responder. Só sabia que estavam lá. E feliz. Assim, foi feita essa missão e lá tomamos a decisão. Mesmo que possamos fazer pouco. Temos que fazer esse pouco que conseguimos fazer. Temos que voltar aqui mais vezes. A única coisa que eu pedi para eles, temos condições de fazer um trabalho com a verdade e com a transparência da criança de 5 anos, sem tirar proveito próprio? Eles responderam que sim. Então estamos até hoje. Cada dia Deus manda mais e mais pessoas para estar ajudando nesse trabalho. Pessoas ajudando por amor e pelo amor, sem nada em troca. Isso que deixa a gente... Porque quando, num determinado momento, no João 23, com meu filho, por ser motorista, entender um pouquinho sobre a lei do trânsito e sobre nossas leis também, por exemplo, menor de idade, o atropelador era menor de idade. A nossa lei é muito branda para menor de idade que envolve em crime. Até hoje. Nossa lei é uma lei faz de conta. O trânsito também, infelizmente, praticamente não tem punição para o trânsito até hoje. O crime de trânsito no Brasil, punição praticamente zero. Então, quando eu via meu filho naquele sofrimento ao extremo no Hospital João 23, ficava olhando aquela situação e falava, tudo isso vai ficar de graça, ninguém será punido, mais criança será atropelada. Nosso país não tem lei que venha punir essas pessoas. Então. Só que vendo esse movimento que iniciou-se após a morte do menino, hoje eu vejo, não ficou de graça. Né? Não. Não ficou, não. Eu não consigo imaginar o tamanho dessa dor. Eu tenho filhas também, imagino que não pode haver uma dor pior do que essa. E o que torna essa sua história, sua iniciativa ainda muito mais valorosa é uma coisa impressionante, assim, a sua força, sua determinação, a sua resiliência e a correção de fazer tudo, né, dentro da maior transparência. Então, né, assim, esse programa ele tem essa capacidade de nos emocionar, de nos surpreender a cada episódio. E a sua história, ela é sem dúvida uma das que mais me toca, assim. Eu queria, Valéria, que você se apresentasse um pouquinho. Valéria já está há algum tempo na estrada com o projeto, ajudando na confecção de roupas para as crianças. Queria que você falasse um pouquinho do seu papel na iniciativa, Valéria, e como que você conheceu, como que você se inspirou nessa história triste e ao mesmo tempo tão inspiradora. Pois não. Meu nome é Valéria. Eu comecei esse trabalho de um desejo antigo, porque eu acho que essas
atitudes a gente não deve deixar para os outros. A responsabilidade é nossa também por tudo isso que está acontecendo aí. Então, simplesmente ver as deficiências sem fazer nada é muito difícil, né? E a minha habilidade sempre foi, o meu talento sempre foi lidar com crianças. Então, eu tive um desejo antigo, mas que não tinha tido ainda a oportunidade de colocar em prática. E aconteceu que, fazendo toda essa análise, o que eu percebi que existia aí um nicho de crianças de 2 a 10 anos que sempre estavam sendo pouco assistidas. Há muitas atitudes para enxovais de bebê, enfim. Mas essa criança, no meu olhar, ainda não tinha sido acatada. E foi assim, numa aula de costura, uma aula que eu sempre fiz por hobby, eu encontrei uma equipe que trabalhava com a Fraternidade Sem Fronteiras, que atendia a África. E foi daí que nós começamos, assim, começar como, né? Enfim. Daí começamos a primeira remessa e, para minha surpresa, foi uma coisa assim, um sucesso enorme. No mesmo dia, foram mais 6 amigas da costura se juntaram ao projeto e a gente começou em casa. Enfim, desse tempo para cá, hoje somos em torno de 70 pessoas. Que legal. E é um movimento que mobiliza o que há de melhor nas pessoas, que é você tirar o foco de si e colocar o seu olhar para aqueles menos favorecidos. Essas 70 pessoas são que ajudam na confecção. São voluntárias que ajudam na confecção das roupas. Exato. Mas elas fazem parte da Sertão de Minas ou é um núcleo que fornece essas roupas? Somos um braço do Sertão de Minas. Ah, tá. O nosso foco é somente na costura. E o que a gente faz? Queríamos levar para essas crianças que, como o senhor Idair mesmo já nos falou várias vezes, que as crianças são carentes de tudo. E você levar uma roupinha nova, são crianças que não tinham, na maioria das vezes, a oportunidade de receber uma roupa nova. Então, o nosso cuidado e, assim, o que norteia o nosso trabalho é levar para essas crianças, além da roupa, um carinho. Levar para essas crianças assim, olha, apesar de tudo, tem alguém que está pensando em vocês. Então, as roupas são feitas assim por pessoas de várias idades, várias histórias belíssimas, pessoas que já tinham até perdido o sentido de viver, hoje estão nesse processo, nesse resgate. Então, são 2 pontas que se unem. De lá, crianças carentes, e de cá, pessoas assim inteiras para se doar. São mães, são avós, são pessoas de todo... Há quem diga que quem mais recebe é quem doa, né? Isso é impressionante, né, seu Idair? Impressionante é isso. E quando você sai do seu próprio umbigo, é como você valoriza o que você tem.
Então, assim, tá do lado dessas crianças. Muitas vezes eu assim, nessa condição maravilhosa de ser avó, hoje eu tenho 6 netos, e aí o diálogo que a gente tem com os netos de manhã, quando acorda e tudo, é uma mesa farta, é um colo amoroso. E aí você pensa do lado de lá, né? São crianças que são maltratadas em todo sentido. Desde não ter o que comer, a passar por todas as privações, né? Então, é difícil ficar só na condição de observador. Quando você passa para o outro lado, é impressionante que como acontece, como acontece. Não tem nenhum planejamento. E hoje a gente, durante esses anos todos, cada ano é um desafio, cada remessa é um desafio. E hoje nós conseguimos, com a ajuda do nosso grupo, estamos enviando em torno de 3.000 peças por remessa. Tudo roupa nova. São roupas que vão com calcinhas, com cuequinhas. A gente tenta o máximo mimar essas crianças, sabe? Legal, muito. É um trabalho muito, muito poderoso. Legal demais. Estamos aqui também com o Evandro que se juntou ao projeto em 2016, não é isso, Evandro? 2014, perdão. E que hoje está à frente do departamento financeiro, é ele que cuida desse equilíbrio financeiro da ONG. E que também vai às missões, né? As missões são essas campanhas, né? A Sertão de Minas, de 3 em 3 meses, realiza essas missões, onde eles escolhem uma cidade e vão levar os alimentos, as roupas, os brinquedos, os itens de higiene. E, Evandro, como é que foi a primeira vez, assim? Qual que é o sentimento de ver pessoas em condições tão precárias, a gente que mora numa capital, que tem acesso à maior parte das coisas? Como que é esse sentimento? Na minha família, a gente sempre fez um pouquinho de trabalho social. Então, assim, a gente fazia um trabalho aqui em Belo Horizonte com moradores de rua, através da Igreja Católica, né? Toca de Francisco. Toca de Assis. De Assis, Então a gente fazia esse trabalho. Mas assim, aí você leva uma marmita, você vê as pessoas, como é que funcionam, como é que conversa com as pessoas. Mas em Belo Horizonte, né, as pessoas recebem ajuda, né, de todo lado. Ela tem a possibilidade de alguém ajudar, né? Morador de rua está vindo na rua, ele recebe ajuda. Tem, né? sempre alguém que... Aí, como minhas filhas começaram a participar do Sertão de Minas, eu fiquei curioso. Vamos ver realmente a necessidade desse povo, o que é esse trabalho. Aí a primeira viagem que eu fiz foi para São João das Missões, né? Que tem as aldeias lá dos Chacriabás, né? A gente escuta falar dos índios, né? A gente imagina aquela coisa bonita, né? Que tá os índios lá, bem naturais, né? E eu fui lá para essa missão. Levamos na época, se eu não me engano, umas 2.000 cestas. Uma parte foi para lá, para São João das Missões. Chegando lá, aí eu fiz essa viagem, né, de ônibus. Aí lá é dividido por pessoas nos caminhões, né? Aí fui no caminhão, um lugar horroroso, assim, do ponto de vista, porque uma seca extrema. Você não via árvore, quando você via uma árvore, parecia um deserto, não tinha folha nem árvore, né? E aí viajamos lá, uns 70 quilômetros até a primeira comunidade, quer dizer, da aldeia lá, né? Aí no Vale do Jequitinhonha, essa cidade? Não, essa lá em São João das Missões. Mas São João das Missões é norte de Minas. Norte de Minas. Fica ali depois de Montes Claros, né? Indo lá para Manga, para aquela região ali, já indo para Bahia, né? Mas é Minas. E quando eu cheguei
na comunidade, a primeira comunidade que nós atendemos lá, né? Aí nós dividimos em grupos, né? Cada um ia visitar uma casa. Não tinha casa, né? Na verdade, eram choupanas, algumas até só forrada com o telhado, era palha de coco, né? Outras tinham uma lona preta. As crianças, numa extrema pobreza, quer dizer, não tinha nada, não tinha lugar para dormir, não tinha colchão, não tinha fogão, luz não existia. Quer dizer, aí eu ficava, falei, gente, é muito triste, sabe? Você em Belo Horizonte, você tinha tudo. Até lembrei de uma fase que minhas filhas falaram quando elas foram. Elas chegaram em casa e falaram, pai, eu estou com vergonha de estar aqui, porque nós temos tudo aqui em casa. E nós somos num local que o pessoal não tem nada, são privados de tudo. É uma condição subhumana. Quer dizer, as pessoas não têm nada, né? E não tem possibilidade de ter, né? E quando a gente chega lá, quer dizer, é como o Daí falou, né? Quer dizer, as pessoas, você está trazendo um pouquinho de alento, não é só a cesta básica que a gente leva, as roupas, né? Mas as pessoas precisam dessa conversa, desse, né, acolhimento, desse amor que a gente transmite, né? E assim, não tem condição de você ir num local desse e de você não voltar modificado. Porque, na verdade, a gente mais recebe, né, porque você chega lá, apesar das pessoas não terem nada, uma pobreza extrema, mas elas têm um brilho no olho, sabe? Elas têm uma bondade, elas têm uma amorosidade, sabe? Te acolhem também. Você está acolhendo elas, mas elas estão te acolhendo também. Então, o trabalho da ONG é esse. Aí, a partir daí, eu fui em várias outras missões. Nós fizemos um trabalho, até fazemos até hoje, o Aitinga, durante 6 anos, aí 4 missões. Aitinga já é Vale de Jequitinhonha. Uhum. Hoje a ONG eu acho que atende umas 8 cidades, né? E aí nós fizemos esse trabalho lá, continua fazendo alguns trabalhos no Vale de Jequitinhonha também, que é uma região muito pobre, de extrema pobreza, né? E basicamente o trabalho é esse, não para, né? Ele não... E daí, na sua primeira fala, você se emocionou, obviamente, a sua história, apesar do tempo, né? Já são 23 anos, né? Dessa infelicidade que você teve, você ainda tem muita emoção ainda quando fala do assunto. E eu imagino que essas missões, quando você finaliza ou quando você chega e executa todo o procedimento da distribuição da cesta, das roupas, de alguma forma te deixa um pouco mais leve, tira um pouco dessa carga que é a perda do seu filho. É isso mesmo, assim, quando você está fazendo essa distribuição das cestas, tem todo o processo ali de recolhimento, né? Mas é naquele momento que você doa a cesta, que você vê uma criança sorrindo, você vê uma mãe com um pouco de esperança, esse momento é que te faz continuar e que te traz esse certo alento aí pela sua perda? Na primeira missão, estava recente, eu me lembro que na terceira ou na quarta casa que eu entrei assim, uma casa construída um pouco nos fundos, ao chegar nessa casa tinha 5 cruzes. Aí, conversando com a dona da casa, que cruzes são essas, senhora? São meus filhos que estão sepultados ali. Nossa. Eu falei, o quê? Mas só perdeu 5 filhos? Perdi, sou mãe de 10, perdi 5 filhos, meu filho. Eu chamava a Dona Luz. Dona Luz, mas a senhora sepulta os filhos no quintal, isso não aumenta a dor? Por que leva para a cidade, sepulta na cidade, fica vendo... Meu filho, doer dói, mas o que mais me dói é os outros 5 que eu tenho.
Tem dia que eu tenho que dar água com sal para eles pegar no sono, não tem comida. Aí, ali naquele momento eu me senti o negão mais fraco que existia no mundo, sabe? Porque eu tava querendo morrer, cara. Para Deus era injusto comigo, meu menino tinha saúde, sabia ler, sabia escrever, era bom de bola, e meu menino partiu, porque o que mais tinha na minha cabeça era por quê. Quando eu vi aquilo ali, eu disse, meu Deus, o maior problema dela, ela perdeu 5 filhos, ela está lutando para os outros 5, minha menina está aqui, eu posso abraçar, minha menina tem de tudo, eu tenho um sonho de ver minha menina sair da universidade com diploma, meu Deus do céu, gente. Aí aquilo ficou na minha cabeça e começou a revirar na minha cabeça a partir daquele momento, e eu pensei comigo, meu Deus, nós podemos ajudar essa dona, vou fazer uma casa para essa dona e não deixar faltar comida para essa dona, vamos estar resolvendo um problemão dela, vamos deixar ela só com a dor da perda dos filhos, vamos tentar resolver esse problema dela, sabe? É tão fácil para a gente resolver. Então, eu vi como foi bom para mim ter escutado aquela dona falar aquilo, porque ela me deu uma vontade de viver, eu estava sem vontade para viver. O que mais me pegava ainda era minha menina, porque eu tinha aquele sonho de criar, sabe, meus filhos, eu queria ver ser pessoas produtivas. Não era só porque era um menino, se não envolveu em droga tá bom, não. Não é uma menina porque não arrumou barriga tá bom, não é assim, não. Tem que crescer, tem que ser produtivo, sabe, trabalhar e eu tinha um sonho. Aí, a partir daquele momento, eu comecei a ver a minha situação com muita diferença, sabe, de querer lutar, de querer... Caramba, eu posso fazer algo, eu sou importante aqui ainda. Então, um problemão desse povo aqui, nós podemos estar ajudando eles, quer dizer, comida para eles, ajudar a fazer casa para eles. Isso é um problemão deles aqui. O pai fala que o menino acorda de manhã com a cascavel, dormiu do lado da cascavel, disse 1 metro da cascavel. Meu Deus, gente, vamos ajudar a fazer uma casa para a criança. Então, isso ficou, cara, eu sou útil, podemos fazer algo para minha filha e para outras pessoas. Aí não tirei aquilo da cabeça de estar sempre movimentando aqueles amigos que eu tinha, pedindo aqueles amigos para a gente ir lá ajudar aquele povo. Peço um, peço outro, e as coisas dá a impressão que tudo já estava feito, sabe? É como se você enterrar um fio, 100 metros, você enterrou, depois você vai puxando, ele vai saindo. Todo mundo que você pede, você não recebe não, cara. Sabe, as pessoas gostam, estão com você, ajuda da maneira que pode ajudar. Quando você pega, nós chegamos a R$200 mil a cada 3 meses de alimento, você vai ver as doações, 1 cesta, 2 cestas, 1 cesta, 2 cestas, 3 cestas e tal. Você vê que é um trabalho formiguinha, você vê que é o povo querendo fazer o bem. Então, isso me ajudou demais no meu dia a dia, na minha vida. E hoje, eu posso afirmar que eu sinto... Aquela dor física acabou. Eu sinto a saudade gostosa do meu filho. E eu devo isso a esses voluntários que seguiu junto com esse trabalho, sabe? Ajudando a gente a ajudar aquele povo, vendo aquele povo, esse alento, esse pouquinho que levamos, sabe? Você se sente útil. Que uma das coisas que quem sepulta, quem carrega um caixão do filho, eu já carreguei caixão de grandes amigos, eu carreguei caixão de 6 irmãos, carreguei caixão da minha mãe, mas o mais pesado que eu carreguei foi do meu menino, sabe? E a gente passa a ver as coisas assim, sem cor, tudo tá bom, tudo tá ruim, nada é importante, ou tudo é importante, não sei como é que funciona esse trem. Sabe? Eu sei que eu não tenho vontade de lavar o carro e passar pretinho no carro. Não tenho vontade de vestir roupa bonita para festa, sabe? Então, só que esse carinho que esses voluntários, essa confiança deles, um motorista de ônibus negro, essa confiança deles, aquele carinho que eles recebem a gente lá, e esse carinho que essas pessoas, esses 2 estão representando milhares aqui, esse carinho deles, essa confiança desses senhores aqui, sabe? Vamos, você é importante. Você passa a sentir nada com essa perda disso aí, sabe? Você passa a sentir pequeno. O mundo perde o sentido. Então, essas pessoas te dão um sentido de viver aqui e a alegria daquele povo lá, de olhar para você, por que vocês fazem isso? Tal. Eles são carentes de um sorriso, de um abraço. E você chega com aquele que é tanto de voluntário bonito, chegando, conversando, abraçando eles, a felicidade deles. Isso, sabe... te dá sentido. Poucas coisas têm sentido para quem carrega o caixão do filho, mas essas coisas dão sentido a tudo. Que a nossa vida são ilhotas de felicidade. Então, essas pessoas fazem a gente chegar nesses lugares, né? Alcançar essa felicidade, que é tão escassa. Essas pessoas fazem a gente, e aquelas pessoas de lá fazem a gente ver isso aí e ver sentido na vida. Então, são essas pessoas aqui, aquelas pessoas lá. Esse trabalho social
fez ter sentido essa vida, que ficou sem sentido, sabe? Por várias vezes pensava em matar, mas a partir desse trabalho social, parece que é Deus que mandou para dar sentido à vida, sabe? Hoje eu vejo que muitas coisas Deus faz da maneira dele, mas talvez mandou isso para que viu que eu não era uma pessoa ruim, caramba. Antes de meu filho partir, eu cheguei a vender som meu para fazer compra pro meu irmão. Eu não tinha dinheiro para prestar para ele fazer compra. Eu vendi meu som para fazer compra. Eu não era uma pessoa ruim com ninguém. Nunca levei dor para ninguém. Então, Deus viu e falou assim, não, negão, vamos te ajudar e mandar as pessoas para te ajudar. Aí mandou. Mas mandou muito mesmo, sabe? E é isso. Muito bom. A vida é isso. Muito bom. É. E me conta uma coisa, e daí, né, nesses 23 anos, você já deve ter visto muita, né? Assim, entre elas, essa história que você acabou de contar da dona Lúcia, que sepultou 5 filhos. Lourdes, que sepultou 5 filhos, né? Uma tragédia, né? Uma tragédia humana, você pensar uma mãe que tem que sepultar seus filhos e ainda com a preocupação de cuidar dos outros 5. Essa foi a história que mais te marcou nesses 23 anos? E tem alguma história legal, assim, que você, né, é quase uma geração, 23 anos ajudando, né? De alguma criança que você viu numa situação difícil e que hoje você vê que está, graças ao projeto de vocês, graças a essas ações que vocês fazem, que hoje tem uma condição também de ajudar, de ter um trabalho, de ter estudado. São dezenas de histórias. Infelizmente, a maioria histórias ruins, né? Porque eles vivem em lugar de extrema pobreza, não tem emprego. Se eles plantar, não nasce. E quem vive na zona rural ou vive da pecuária ou da agricultura. Se não chove, então eles vão ter como tirar o sustento deles. E não tem emprego. Então vive sem dignidade. E lá um também não tem como ajudar o outro. Vive todo no mesmo barco, o barco da seca. Então, infelizmente, as histórias são histórias terríveis, sabe? Você conversa com a pessoa hoje, e daí uma semana, suicidou. Cidade de São João das Missões, é uma cidade de altíssimo índice de suicídio, principalmente de adolescentes, sabe? Você fica conhecendo a pessoa hoje, ela trabalha junto com você lá, te ajudando, a fazer as entregas lá. Daí a pouco chega a notícia aqui, fulano suicidou. Aí dá aquela dor aí na gente, sabe? E não é um caso só, são vários. Pessoas que ajudou a gente lá como guia nosso lá, que quando chega na cidade, nós passamos, a carreta leva a carga até na cidade. E lá nós pegamos caminhonetes, e caminhonetes, que são as escolares, vão para a zona rural dessas cidades. Então precisamos dos guias. Então, por várias vezes, ficamos sabendo de tragédia dessas pessoas. Por outro lado também, essa própria dona Lourdes, nós trouxemos ela para Belo Horizonte. Ela fez uma laqueadura, não teve mais filhos. Ela ganhou uma casa nova. Filho dela está trabalhando em fazendas por aqui, empresas por aqui. Hoje, a situação hoje, ela não precisa da cesta básica, sabe? E muitas outras. Criança que nasceu com deficiência física, trouxemos para aqui e foi feita a cirurgia. Hoje está andando, vivendo vida como cidadão, estudando cidadão. Outra coisa também adultos e crianças, que muitas cidades, pelo fato da mãe não alimentar direito, desde o ventre da mãe, a criança tem desnutrição. Quando nasce também, continua tendo desnutrição, então essa pessoa tem um retardamento. Então, trouxemos essas pessoas para Belo Horizonte, foi feito um laudo médico e conseguimos o benefício para essas crianças. E que está ajudando demais os pais também. Então, dá prazer de ver certas mudanças. Às vezes, você leva um médico, ele conversando com a família, ele muda o conceito com a família de procurar a tal ajuda. Você leva um advogado, ele fala, não, tira esses documentos para você ser um cidadão. Então, há muitos tipos de ajuda e lá deparamos com pessoas que antes era uma criança desnutrida, sem perspectiva nenhuma, e hoje você vê um rapaz, barba feita, cabelo cortado, conversando com você, bem na escola, já trabalhando em outra cidade, ajudando a família dele lá. Dá prazer de ver isso. Que legal. Em 2001, eu me lembro que o Brasil tinha um índice de 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Que, né,
não consegue fazer uma refeição ao dia, ou só consegue fazer uma refeição, eu já não me lembro qual que é esse parâmetro. Isso em 2001, em 2003 o governo federal lançou a campanha do Fome Zero, né, em função desse problema que é nacional e gravíssimo. E de lá para cá, o que mudou? Então, nesses 23 anos, a miséria que vocês observavam no norte de Minas, desse nível, né, de uma mãe ter que sepultar 5 filhos, de uma seca que nada se cultiva, de lá para cá, o que mudou? Como que está isso hoje? Como que é a sua percepção? Tem uma necessidade ainda do alimento, ou as necessidades hoje são diferentes? Mudou bastante coisa. Em Minas Gerais, ninguém entende mais de pobreza do que a gente, sertão de Minas. Nem o governo entende. Nós conhecemos mais a cidade que os vereadores da cidade. Conhecemos por exemplo, na cidade que vamos, nós estamos em 8 cidades nesse momento. Deve ter mais de 40 cidades. Em Minas Gerais, nós conhecemos todos os distritos dessa cidade. E em muitos lugares somos chamados porque quando a cidade permanece entre o pior e IDH, nós continuamos indo nela. Então passamos a conhecer família por nome e eles conhecer a gente por nome. Mudou, melhorou. O Bolsa Família é uma das presenças do Estado que nós vemos em tal local. A única presença do Estado, talvez. Assim, da questão de alimentação. Melhorou a questão de luz para todos. Melhorou. A questão o Bolsa Família melhorou, por quê? Pendurado a ele, a mãe tem que fazer pré-natal, tem que manter a criança na escola. Então a educação melhorou, sabe? E quando a luz chegou, pode ter um poço artesiano na tal comunidade. Também ajudou. Hoje está chegando a internet lá também. Então melhorou por um lado. E o governo também fez bastante casa em muitos municípios. E tem até um projeto, se não me engano, de acabar com casa de pau a pique, por causa de barbeiro e tal. Então, por esse lado também foi construído muitas casas e também doado muita caixa d'água para captar água da chuva. Coloca uma cara na casa e o governo doa uma caixa d'água para captar essa água, que ajuda muito as famílias. São caixas de 10, 15 mil litros, que chega a durar até 8 meses para a família lá, que eles economizam muito. Eles usam essa água não para cozinhar, porque a água deles não tem qualidade, são água salobra, então a água da chuva é a melhor água que tem lá. Então, por esse lado melhorou. O Bolsa Família melhorou. As casas também, o governo construiu algumas casas e, por outro lado, a questão da educação também melhorou bastante. Mas, continua, não tem emprego, a terra não produz, o Bolsa Família não dá para sustentar uma família, ele ajuda, mas ele não sustenta. Ontem mesmo eu recebi uma ligação chorando de uma mãe, que ela tem 6 crianças, a mãe da Miranda, ela me ligou chorando que não tinha comida para fazer para as crianças, sabe? E é verdade. Nós fomos puxados pelo braço na cidade de Jequitinhonha, nossa cesta já tinha acabado na última missão nossa, 2 mães, quando nós passamos, ela tinha saído para procurar alguma coisa para fazer de comida para os filhos, então não tinha ninguém em casa. Aí quando nós voltamos, nós já tínhamos acabado nossa cesta. E ela chorando, pegou a gente pelo braço. Vão lá em casa, vocês passaram aqui, eu não estava aqui, eu não tenho nada, 2 horas, não fiz comida para meus meninos, não tem nada para fazer para meus meninos. Aí nós olhamos para o outro e ela obrigou a gente na casa dela para ver que ela não tinha mesmo. Nós olhamos para o outro e falamos assim, não, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer uma compra para essa dona. Nós não tinha mais cesta. Aí reunimos e falamos para ela, senhora, nós vamos fazer uma compra para a senhora. Falei, mas a cidade está longe, vocês não vão voltar aqui? Como é que vamos fazer? Não, nós vamos voltar aqui. Aí fomos na cidade, reunimos e conseguimos juntar entre nós R$300. O dono do mercadinho, que já estava fechado, e quando nós contamos o caso para ele, eu falei para ele, nós vamos pegando aqui, quando der uns R$300, o senhor fala, tá? Aí nós estamos pegando, nós estamos pegando aqui, o dono do mercadinho pega lá também, ele pegou frango, ele pegou pó de café, ele pegou aquilo, falou assim, o patrão, já passou de 700, dando coisa é 1.000, ele falou assim, não, isso é por minha conta, sabe? E nós voltamos e levamos para essa dona. Ela não acreditou que nós chegamos na casa dela, elas começaram a chorar, sabe? Então, a fome continua, muita fome, me dá vergonha de ser mineiro, porque aqui nós somos campeões de produção de grãos, de leite, de carne, nós temos crianças ali passando fome. Sei que não vou resolver falando isso aqui, mas me sinto com vergonha de ver um homem de 70 anos falar, passa 40 dias sem tomar um café. Somos, talvez, um lugar com 1 metros quadrados que mais produz café no mundo. Onde que está isso? Sabe? Mas, graças a Deus,
Deus diariamente tem mais e mais pessoas que preocupam com isso aí. E tem chegado muita coisa, graças a Deus. São 60 mil quilos de alimentos a cada 3 meses. E pessoas que faz isso por amor. Só quer aliviar um pouco o sofrimento dessas pessoas. Mas, infelizmente, ainda é pouco. E tem muita fome no norte de Minas e no Vale de Jequitinhonha. A situação é muito difícil. Valéria, você está no projeto desde 2016, né? Sim, sim. E tem esse critério de vocês escolher as cidades com menor IDH, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E né, a maior parte dessas cidades estão no norte de Minas e Vale de Jequitinhonha. Mas há também uma ação aqui, né, do lado de Belo Horizonte, na Grande BH, que é Ribeirão das Neves. Uhum. Que é uma coisa de a gente pensar sobre isso, né? Assim, como que ao lado da capital, a cidade mais rica do estado, de um dos estados mais ricos do país, tem uma cidade com baixo IDH. Como que são essas diferenças, assim, qual que é as necessidades dessas pessoas, dessas famílias no norte de Minas e Jequitinhonha, e quais são as necessidades dessas famílias aqui em Ribeirão das Neves, e por que existem essas necessidades? Olha, essa ação voltada para essas localidades é muito em cima do... Se a gente não chega, ninguém mais chega. Aqui perto, embora no nosso projeto a gente atenda outros lugares. Há pouco nós fizemos uma remessa para um lixão, crianças e famílias que moram no lixão no Paraguai. Então, o nosso grupo está aberto para onde houver necessidade, a gente está pronto para ajudar. Também temos enviado para o sertão de Pernambuco, já enviamos para Rio Branco, já enviamos para o norte, para Maranhão, enfim. Com toda essa rede de voluntários, sempre você está ali escutando alguém que está precisando do nosso trabalho. E a gente está sempre enviando. Mas esse trabalho junto do sertão de Minas, se a gente não chega lá, essas crianças não terão essa oportunidade de forma alguma. Então, hoje temos um outro produto, né, seu Idair, que são as bolas de meia. As bolas de meia é um resgate da minha infância. E o que a gente faz? Com os retalhos, com a sucata, o que seria impossível de aproveitar, hoje temos voluntárias que confeccionam bolas de meia. E que é um mimo, as crianças amam, ficam lá aguardando as bolas de meia chegarem. Então, a gente vai onde precisar, sabe? Nós estamos aí trabalhando cada vez mais. Um sistema de trabalho nosso, as voluntárias produzem nas suas próprias casas. A gente envia os kits já cortados, só para que a pessoa possa efetuar a costura, retornam para a gente isso semanalmente. Então, as pessoas que estão no grupo, elas aproveitam o tempo que tem, independente de encontrar ou não, para poder o trabalho ser executado, sabe? Entendi. Só para a gente esclarecer a nossa audiência, então, esse grupo de voluntárias não é exclusivo do Sertão de Minas. Vocês trabalham e atendem a diversas outras ONGs. Nossa prioridade é o Sertão de Minas. Mas sempre estamos atendendo. Inclusive, fizemos um trabalho aqui ao lado, junto de um outro grupo, como o senhor Idair sempre coloca, não estamos vinculados a nenhum
Ao poder público, nenhum viés religioso. Viés religioso de nenhuma forma. Esse trabalho que foi feito aqui ao lado, em Ribeirão das Neves, foi através de um outro grupo que trabalha levando leite em pó para essas crianças. E eles nos solicitaram para uma creche da periferia aí, nos solicitaram, chegaram com a lista, a gente já fez o kit para toda criança dessa creche. E então, solicitando, a gente tem o maior prazer em estar enviando também. Que legal. E daí são 60 mil quilos de alimentos em cada missão. Cada missão, é a média. 240 mil quilos Fabuloso, por ano. Né? 240 toneladas de alimentos todos os anos. É muito impactante, né? E ao mesmo tempo a gente estava conversando aqui fora do ar, você falou, eu não sei como é que acontece, né? Não existe um cronograma, não existe um investimento definido, não existe doações recorrentes. Cada projeto é um novo começo, cada projeto é um novo desafio. Vocês começam, estava falando com o Evandro, mais ou menos umas 100 cestas garantidas, e daí a pouco a coisa vai tomando essa proporção que chega a esses 60 mil quilos de alimentos. É um negócio que não dá para a gente entender mesmo, assim, mesmo você não tendo, não vinculando esse trabalho a nenhum viés religioso, tem uma mão de Deus aí que é muito presente, né? E você sempre mostra essa fé que você tem. Você, né, não vincula o projeto a nenhum viés religioso e a nenhum governo. Tem um motivo? O viés religioso é porque o homem lá de cima diz que onde tem 2 ou 3, ali eu tô. Sabe? Então a base de toda religião deve ser respeito, amor e respeito. Então não faz sentido o A ou B não participar porque sou dessa ou aqui. Aqui todos, quem somos nós falar que a minha religião é melhor que a outra? Então por isso que não tem o viés religioso. Todo mundo, nós somos filhos de Deus. E quem somos nós para falar que a minha religião é melhor que a do outro, né? Então, baseado nisso aí, amor e respeito, por isso qualquer pessoa, se você quer participar com a gente, ao entregar uma cesta básica, ao entregar um carrinho para a criança, você também ficou feliz, né? Então você segue com a gente. Então, assim, nós gostamos disso aí. Você está feliz de participar? Você também está sentindo bem? Então vamos com a gente. A questão política, nenhum político nunca procurou a gente para oferecer nada, sabe? Ninguém nunca procurou. Então, nós fazemos nossos eventos, pedimos aqui, pedimos ali, assim conseguimos comprar. Mas nunca fomos procurados por nenhum político. Mas nós temos um princípio que essas pessoas que doam, ser justo com essas pessoas que confiam na gente, que depositam amor e confiança na gente, que é uma coisa que não tem preço, é coisa que tem valor. Então, com essas pessoas, ser justo com essas pessoas. Então, nós somos proibidos de filiar partido político. Não usar ONG para nada, sabe? Então, colocamos isso no nosso estatuto. Então, nós não podemos filiar nada. E também não pedimos roupa, calçado, brinquedo, alimento. Nós não pedimos voto para ninguém. Sabe? Somos bem claros com isso aí. Assim é feito e temos hoje pessoas, muita gente que gosta dessa maneira, sabe? De fazer as coisas na raça mesmo, sabe? Pedindo aqui, envolvendo a comunidade, sabe? E tem pessoas em outro estado, movimentando em outro estado também. Sai caminhão cheio de outro estado, encontramos lá no norte de Minas, no interior de Minas, sabe? Inclusive domingo agora vai ter um evento nosso na cidade de Itaguara, sabe? Então assim é feito o trabalho e muita gente gosta e participa com a gente porque é assim, sabe? Da gente não ter salário, da gente não ter vínculo religioso, da gente não ter vínculo político, fazer por amor e pelo amor. Muito bom. Então, aproveitar o seu gancho e abrir o microfone para você falar para essas pessoas que querem participar
como que elas fazem. Tem o site de vocês, né? Sim. Que é o sertãodeminas.com.br. Sim. Tá, nós vamos colocar na tela depois. E quais as outras formas? Pode ficar à vontade, o microfone é seu. Convide as pessoas que você quer que participe. Dá o seu recado aí. Eu quero convidar a todos para participar desse trabalho com a gente, porque desde o início que começou esse trabalho, é um trabalho voltado para as pessoas que realmente mais precisam. E a maneira que a nossa atuação é fazer essa ponte de quem pode fazer uma doação para quem precisa da doação. É a única maneira, a única presença nossa nesse processo. Pegar de quem pode fazer doação e levar para quem precisa. E, infelizmente, muitas famílias precisam. Muitas mães, que infelizmente no norte de Minas é um local de muita mulher viúva de marido vivo. Elas e as crianças. E não se produz, elas não têm outra renda a não ser Bolsa Família. O Bolsa Família não dá para sustentar as crianças delas. Então elas precisam de ajuda. A ajuda deles tem que ser uma ajuda externa, porque um não tem como ajudar o outro lá no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha. Então seria muito, muito importante participar. Não precisa ser com a gente. Vai lá, verifica as situações deles, mas ajuda aquele povo que sofre tanto com a seca, sofre tanto com essa desigualdade social. Eles são os que mais sofrem. Vamos ajudar essas pessoas. Se for com a gente, é só entrar nas nossas redes sociais, vamos de 3 em 3 meses e nós fazemos um trabalho simplesmente pelo amor, nada em troca. Porque Deus já foi muito bom com a gente. É uma forma de agradecer a Deus quando Deus foi bom com a gente. Simplesmente por isso. Um abraço a todos. E eu também quero convidar a você que nos assiste a vir com a gente. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário, traga novas histórias que nos inspirem e nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer, foi um bate-papo muito legal. Eu estou bastante emocionado com essa história. Agradecer a Valéria, Obrigada. te dar os parabéns pelo trabalho que você está realizando. Ao Evandro, muito obrigado, Evandro, pela sua presença. E daí eu só posso te render todas as bênçãos. E eu estou realmente muito tocado com a sua força, com a sua história. Não só a sua força para realizar esse trabalho depois de um fato tão grave, mas a sua capacidade de reunir pessoas para estimular essas pessoas e inspirar essas pessoas para fazer esse trabalho há mais de 20 anos. Parabéns e muito obrigado a todos. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais.